Abra a tua Bíblia na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo de número 5. O versículo é o de número 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Agora esqueça aí a tua Bíblia e a televisão e preste atenção. Paulo estava escrevendo esta carta para a igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses. E Paulo dá uma orientação importantíssima para este povo que servia a Deus, que nos dias de hoje reflete para nós. Paulo então descreve a eles dizendo: olha, abstende-vos, abster-vos é afastar, é se distanciar de algo. E Paulo é mais claro ainda quando ele disse: olha, vocês precisam se afastar, distanciar, abster-se de toda a aparência do mal. De tudo aquilo que aparentar-se mal, sai fora. De tudo aquilo que se aparentar mal, não se aproxime, ou seja, se afaste. E isto, irmãos, é algo que nós precisamos colocar na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus. Engraçado como os cristãos hoje não se afastam daquilo que Deus mandou se afastar, daquilo que Deus disse para eles não se aproximarem. Do que é que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo assim, ó, afaste-se de tudo aquilo que lhe faz pecar contra Deus. Este mal é o pecado. Afaste-se, não se aproxime de tudo aquilo que te faz pecar contra o Senhor. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor Deus nos manda ir em frente. O Senhor Deus nos manda avançar, o Senhor Deus nos manda progredir, e nunca, ou quase nunca, Deus nos manda retroceder. Inclusive, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, Deus fala que aqueles que retrocedem, voltam atrás, Deus não tem prazer na alma desta pessoa. É isto que está escrito lá. Agora, quando Deus se refere ao pecado, diga assim, quando Deus se refere ao pecado, Deus nos manda fugir. O problema é que nós queremos fazer aquilo que Deus não mandou, e o que Ele mandou, a gente não faz. Às vezes você já está com o pé lá no mundo, só você ainda não percebeu. O próprio Deus está dizendo, olha, fuja da aparência do mal, se afaste. Engraçado, como eu disse a você, o mal aqui é o pecado. Pecado não é só aquilo que cometemos de errado. Pecado é aquilo também que nós não fazemos, mas que nós devíamos fazer. O quê? Exercer, praticar o que Deus nos mandou, a gente não faz. Isso também é pecado. Não é só cometer adultério, fornicação, prostituição ou algo parecido. É aquilo que Deus mandou fazer e você também não faz. Por que ele pecou? Porque ao invés de se afastar daquilo que aparentava mal, ele se aproxima achando que não tinha nada a ver. É a famosa frase: pastor, não tem nada a ver. Tem sim, irmão, você já está sendo enganado pelo diabo, o mundo já está ganhando você e você está achando que não tem nada a ver. Então continua para você ver aonde você vai parar. A ordem de Deus é muito clara: abstende-vos de toda aparência de mal, ou seja, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é contrário à minha palavra, sai fora, não faça não. Sansão acaba brincando com o pecado. Quantas pessoas estão brincando, não só com o pecado, mas estão brincando de servir a Deus, porque estão na igreja, mas estão no mundo, estão na igreja, mas ainda gostam de aprontar, estão na igreja, mas ainda continuam pecando, estão na igreja, mas continuam mentindo, continuam adulterando, continuam falando mal do irmão, continuam na infidelidade, continuam na prostituição, mas estão dentro
Por quê, pastor? Porque Sansão era crente, irmãos. Ah, pastor, isso não acontece comigo não. Para, a pior coisa que tem quando o diabo engana a gente é aquela falsa sensação de bem-estar. Quando nós pensamos que estamos bem, a Bíblia diz, cuidado, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. E às vezes nós pensamos que estamos bem demais, estamos arrasando. Coitado, irmão, o diabo está enganando muita gente. O Sansão era cristão, servia a Deus, mas foi enganado porque desobedeceu uma ordenança do Senhor. E entenda o que eu vou lhe falar, nunca acontece assim. Você estava bem e da noite para o dia você caiu. Não, em regra, não acontece assim. E eu pelo menos nunca vi isso acontecer, nunca atendi um caso como esse. Hoje eu sou crente, amanhã eu sou do mundo. Não, como que acontece, pastor? Hoje eu sou crente, aí amanhã eu dou uma vaciladinha, mas eu continuo na igreja. Mas amanhã eu dou mais uma vacilada, mas eu ainda continuo na igreja. Amanhã eu vacilo mais um pouquinho, mas eu continuo na igreja. No outro dia eu já estou envolvido, enlaçado pelos laços do pecado. Eu não caí de uma hora para outra. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir, porque elas acham que não tem nada a ver, ou acham que estamos sendo extremistas demais. Mas o que Paulo está falando é que tudo aquilo que se aparentar mal, ou que é pecado, o que é pecado? Aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus condena, afasta-se, sai fora. Às vezes são as más companhias que estão andando com você. Espera aí, edifica? Não, então sai fora. Por quê? Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se aqueles que visitam a sua casa, se aqueles que comem no mesmo prato do que o seu, se aqueles que você carrega dentro do seu carro são más companhias, vai corromper os seus costumes. E quais são os nossos costumes? A palavra, o servir a Deus. Daqui a pouco você está fazendo o que eles estão fazendo também. Eu creio que enquanto eu prego, o Espírito Santo está falando ao seu coração daquilo que você sabe que é errado, mas ainda não se afastou. Números 32, 23 diz assim, ó: e se não fizerdes assim como? Se afastando do pecado, ou seja, da aparência do mal. Se não vos fizerdes assim, eis que pecastes contra quem? Pecaste contra o pastor, pecastes contra a igreja. Contra quem você está pecando? Nós somos racionais. Então, peraí, se eu sou racional, eu sei o que é certo e o que é errado. E por que às vezes eu ainda escolho o que é errado e faço? Parece que eu sou irracional, teimoso, como esses dias eu falei, orelhudo. Porque se eu faço assim, se eu ajo de forma irracional, às vezes parece que eu não tenho conhecimento, mas eu tenho. Eu não estou pecando contra o ministério, contra o pastor, contra o obreiro, não, estou pecando contra o Senhor. E é incoerente, irmãos, eu estar aqui, levantar as minhas mãos, orar, pedir uma direção, se o que está dentro do meu coração é algo que Deus abomina. Se não afastar do mal, você está pecando contra Deus. E pecando contra Deus, João 9,31, não precisa abrir, anote ali na sua casa. Deus não ouve orações de pecadores. Deus só ouve a oração do pecador que se arrepende e pede perdão. A este Ele ouve. Nós somos racionais, mas ainda continuamos a pecar contra o Senhor. Só nos resta, irmãos, misericórdia. Só nos resta misericórdia, mas às vezes nós não se atentamos e estamos deixando, sabe, o tempo da misericórdia passar, o tempo da bondade, da graça de Deus passar, e não estamos fazendo nada. Aí ele diz assim, ó: porém, se você fizer isso, você vai pecar contra o Senhor, porém, sentireis o vosso pecado quando ele vos... Todo pecador, uma hora, vai cair no seu próprio pecado.
A Bíblia diz que o primeiro rei de Israel foi Saul. Deus havia dado inúmeras ordens para Saul. Saul, no início do seu reinado, irmãos, foi fantástico, profetizava, o Espírito de Deus se apoderou dele, ele era uma bênção, até pecar contra Deus. A Bíblia diz que ele desobedeceu ao Senhor, naquilo que Deus mandou ele fazer, ele não fez, ele cometeu o pecado. E a Bíblia diz que quando o profeta Samuel ficou em Gilgal, pediu, melhor dizendo, para Saul ficar em Gilgal por 7 dias, que ele iria lá no 7º dia visitá-lo, a Bíblia diz que os filisteus se levantaram contra o povo de Israel. Saul era o exército de Israel, era o rei de Israel, junto com seus soldados, ficou com medo daquela situação de perder a batalha, ele sacrifica ao Senhor. Todo rei não tem permissão dada por Deus para sacrificar, só profeta era que poderia fazer isso. E ele então transgride o mandamento de Deus e peca contra o Senhor. Quando ele volta, Samuel falou: mas eu não fiquei 7 dias, não era para você ficar? E ele falou assim: eu fiquei com medo, o povo me forçou a oferecer sacrifício. Contou mais uma mentira, mentiroso. Depois Deus dá ordem a ele para ele destruir todos os amalequitas, que era o povo que tinha se oposto ao povo de Deus, para poder não deixar eles passarem pelo deserto. E Deus mandou destruir toda aquela nação. Ele não destrói, ele poupa o melhor das ovelhas e o melhor do gado. Quando Samuel chega para ele, Saul sai e fala assim: bendito seja o nome do Senhor, Samuel. Olha, executei a palavra conforme o Senhor me mandou. Aí, irmãos, quando ele acaba de falar, e o Samuel fala assim: que balido é este de ovelhas que eu ouço? E que mugido, Saul, é este de vaca que eu escuto? Aí ele, para tentar enganar o profeta e cobrir uma mentira, ele conta outra: eu separei o melhor para Deus. Mas Deus não pediu para ele separar o melhor, Deus pediu para ele matar. Ou seja, o pecado de Saul acabou encontrando ele, é o que o texto está falando. Porém sentireis o vosso pecado quando ele vos... Irmãos, não carregue com você pecado algum, porque vai chegar um dia, se você não confessar esse pecado, você vai sentir a dor que o pecado traz. No caso de Saul, ele perdeu o reinado para sempre. Às vezes você está perdendo tantas coisas e você não sabe por quê. Você já perdeu o casamento, a vida financeira não está como você esperava, a família, a saúde. Eu não sei o que é que você está perdendo, mas se está perdendo, é porque tem pecado. Salmos 51:5 diz assim: eis que em pecado... Quem está dizendo isso aqui? Davi. Davi está falando o seguinte, que em pecado ele foi formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, eu coloquei algo aqui importante, que você jamais pode descartar isso, porque senão o inimigo vai conseguir vencer você. O que eu coloquei aqui? Preste bastante atenção. A natureza humana, o que Davi está dizendo é que eu e você, todos nós, a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. E não tem como fugir disso. Sabe por quê? Porque eu e você nascemos debaixo do pecado de Adão e de Eva. A única forma de mudar isso é quando nós nos encontramos com Cristo. Mas o que eu quero que você grave na sua mente, isso vai lhe ajudar bastante. Eu, seu pastor, os nossos obreiros, a minha esposa, toda a nossa natureza, inclusive a de vocês, são pecaminosa. Irmãos, isso não tem como fugir. O ser humano tem a natureza pecaminosa. Então vamos lá. Ah, eu não sou não. Calma, então vamos ver se você não é. Tem algumas pessoas que a natureza é tão pecaminosa ou pecaminosa que é uma luta para vir para a igreja. Em regra, estar aqui
não é bom. Irmãos, entenda, é uma luta para vir para a igreja. O que é isso? A sua carne. Tem dia que você fala assim, hoje eu não vou. Já aconteceu com você? Levante a mão, já aconteceu? Sim ou não? Mas aí o Espírito vem e fala assim, vai, porque hoje vai ser bênção. Aí você vai, toma banho, se arruma, passa o perfume e vem para a igreja. E aquele dia vem aqui, você leva uma chicotada. Aí você volta para casa, oh glória, o trem foi bom hoje. Mas o que a natureza queria fazer? Você pecar. Por quê? Porque a nossa natureza é o quê? Pecaminosa. É uma luta para orar. Pastor, acabou a palavra, então fica glória, então fica aleluia, então fica louvado seja Deus. Mas não fica aqui não. O que é isso, pastor? A sua carne, diga para o irmão que está do seu lado, a sua carne. É a sua carne. Você quer ver outra luta? Os farmacêuticos descobrir, vai vender Bíblia na farmácia, porque eu nunca vi dar sono quando você vai ler a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Você começa a ler aqui, a vinda do Senhor. Olha onde eu abri, meu Deus. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Aí você começa. O que é isso, pastor? A sua carne, que é pecaminosa. É como você ir no médico e o médico te restringe de alguma coisa. Vamos dizer que ele vai restringir você de gordura. Você não pode comer carne gorda. Você até chora numa gordurinha, com a mandioquinha sequinha. Deixa eu secar aqui. Você até chora numa carne gorda com a mandioquinha. Mas você não? Você não pode. Por que você não pode? Se você comer, você vai morrer. O médico falou, se você comer, você vai morrer. O pecado é do mesmo jeito. Às vezes você quer, mas você não pode. Porque se você comer, você vai o quê? E vai morrer mesmo. Brinca para tu ver. Agora, eu te disse que em regra, ou isso funciona, lá fora é muito melhor, irmão. Você precisa também entender que lá fora, a única coisa como recompensa é perdição eterna. Só que eu preciso crescer na fé. E se eu não crescer, é perdição eterna. Davi chegou a esse entendimento que ele declarou no Salmos 84:10. Porque vale um dia nos teus átrios, Senhor, do que em outra parte 1000. Ou seja, o que Davi está falando? Deus, vale um dia na tua casa e na tua presença do que 1000 anos lá fora. Diga graças a Deus, irmão. Irmãos, é neste crescimento espiritual que nós precisamos chegar. Por que muitas vezes a pessoa não vem para a igreja? Porque a natureza é pecaminosa, ela está iludida, ludibriada pelo mundo. Mas o melhor lugar ainda é a casa de Deus. O melhor lugar é a presença de Deus. O melhor lugar é diante de um Deus Todo-Poderoso, que o mundo não conhece e não recebe, porque nunca ouviu falar. Mas você está tendo essa oportunidade de estar aqui, de aprender. É difícil? É, porque para o cristão tudo é muito difícil. Mas Davi chegou na conclusão. Ele está dizendo, olha Senhor, um dia nos teus atos vale mais do que 1000 anos lá fora. O que Davi está falando em outras palavras? O que ele está querendo dizer? Davi sabia dar o devido valor quando ele estava na casa e na presença de Deus. Por isso que eu disse, e às vezes a pessoa acha que eu sou chato, acha que eu sou isso aqui. Irmão, não tem problema, pode achar o que você quiser. O importante é estar bem com Deus. Agora, você veio aqui para quê? Para buscar a Deus? Veio? Então busque. Você veio aqui, é tipo assim, você veio aqui para aprender, porque você quer fazer o que é certo, mas você vem aqui e sabe, aprende o que é certo e não faz, então você perdeu o seu tempo. Então você perdeu o seu tempo, porque Davi está dando importância para aquilo, para o lugar onde ele estava, que era o ambiente da casa de Deus, e para aquilo que Deus falava, ministrava ao coração dele. Nós precisamos dar importância para isso, valorizar o tempo. Aonde? Aqui, ó. Engraçado que muitas vezes nós conseguimos passar 1h30 assistindo um filme na Netflix, 1h30 assistindo um jogo de futebol, e tantas outras coisas mais. Passamos a noite inteira no aniversário de uma festa de 15 anos, no casamento, sei lá onde. Tem pessoas que passam a maior parte do tempo dela no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sei lá, na rede social, no YouTube.
no Telegram. Mas na casa de Deus, quando dá 1 hora, ela mexe para cá. Então, ela mexe para lá. Ela levanta, ela bebe água, ela vai no banheiro, ela passa a mão na cabeça, ela olha no relógio. Quando ela não faz assim, pastor. É incrível um negócio desse, irmão. Tem coisa que não dá. Aí quando uns não faz, dorme. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos, irmão, servir ao Senhor de todo o nosso coração. Servir a Deus de verdade. Gálatas 6, versículo de número 7. É isso, né? Eu vou ler agora na Bíblia Viva, que diz assim: não se iludam. Tem muito cristão iludido. Pelo simples fato de achar que estão na igreja, já estão salvos e que vão para os céus. Coitado. Se iluda não. Lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. Não se iludam. Lembre-se que vocês não podem, de forma alguma, enganar o Senhor e escapar impunes, sem sofrer qualquer tipo de dano. Porque quem planta? Deus, irmãos, não poupou, Paulo, nem os anjos. Sabe por quê? Porque Satanás era o maior anjo que existia no céu, e onde ele se rebelou contra Deus, querendo ser maior do que Deus, Deus arrancou de lá e jogou aqui. Deus não poupou Saul, Deus não poupou Moisés, Deus não poupou Miriam, Datã, Corá e Abirão. Deus não poupou. Por quê? Porque eles ofereceram um fogo estranho ao Senhor, e a Bíblia diz que a terra se abriu e eles caíram, e a terra fechou de novo. Está tudo isso aí na sua Bíblia. Por que eu vou querer me iludir se Deus não poupou nem os anjos? Você acha que Ele vai me poupar? Você acha que Deus vai poupar você? Pergunta para o irmão que está do seu lado, mas me ajuda a fazer o culto aí, vai. Pergunta aí, você acha que Deus vai poupar você? Então, se você acha que vai, você pode continuar mentindo, você pode continuar bebendo, você pode continuar fumando, você pode continuar prostituindo, você pode continuar vendendo o corpo, você pode continuar usando droga, você pode continuar fazendo o que você quiser, porque a fé é sua. A minha fé crê que Ele não vai me poupar se eu pecar. Agora, se você crê que Ele vai poupar você em pecado, então continua. Não vamos ser inimigos por isso. Entenda, a maior desgraça da humanidade e do mundo se chama pecado. Você quer ver uma das coisas que o pecado faz? Isaías 59. Os vossos pecados fazem divisão. Divisão é separar. No pecado estamos separados de quem? Então, se a sua fé é que Deus não vai trazer a você a condenação, se você quer viver separado, então continue pecando. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? Irmãos, outra coisa que o pecado nos traz: morte. Se você quiser, o diabo pode depositar na sua conta agora. Passa a chave do Pix aí que ele faz. Quer não? Não quer? Então é só parar de pecar. Essa morte não é a física não, irmãos. Como eu já disse, essa morte é também aquilo que está travado, nada está dando certo para você, está tudo fechado as portas. O que é isso? Há uma morte, há uma esterilidade ali. E por que há? Porque existe pecado. Além de nos separar de Deus, a morte também nos traz, o pecado também nos traz a morte. Outro versículo, Gênesis 6, 3. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito, ou seja, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é o quê? Ou seja, a natureza é pecaminosa, é carne. Porém, os seus dias serão 120.
Para um pouquinho. Por que Deus falou isso? Quem está falando é Deus. Porque quando Deus criou o homem, o ser humano, era para viver eternamente. Uma das coisas que o pecado faz conosco é diminuir os nossos anos de vida. Salmos 32, versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. O que Davi está dizendo? Que enquanto eu fiquei quieto, ou seja, enquanto eu não confessei o meu erro, o meu pecado, envelhecer os meus ossos. Um osso envelhecido, ele fica fraco. Fácil ele se quebra. É assim ou não é? Irmãos, e às vezes tem pessoas que não vai, você tenta, você fala, você insiste, irmão, por quê você não vai? E Deus falou, sabe por quê? Ela está fraca, ele está fraco, sabe por quê? Porque tem pecado que não confessou. E uma pessoa fraca, ela não consegue se firmar na igreja. Uma pessoa fraca, ela não consegue entender que a fidelidade a Deus tem que estar acima de todas as coisas. Uma pessoa fraca não consegue entender que ela precisa estar na igreja quarta e domingo para ouvir a palavra, para se fortalecer. O pecado, além de nos quebrar por inteiro, ele ainda nos traz sofrimento. Um dos sofrimentos que o pecado traz é a vergonha. Depois que a pessoa faz, quando vem à tona, quando alguém descobre, ela fica numa vergonha, e em muitos casos, nem vem na igreja mais. Amém, pessoal? Nem vem na igreja mais, por quê? Porque já está envergonhada, todo mundo descobriu o que ela fez, o que ele fez. Já aconteceu isso com você? Eu acredito que já. Você fez algo de errado, você pecou, meu Deus, e agora? Com que cara que eu vou sair lá no portão da minha casa? Com que cara eu vou naquele mercado de novo? Com que cara eu vou na padaria? Com que cara eu vou? Com a mesma que você aprontou. Seja homem e mulher suficiente, se arrependa e seja agora uma nova pessoa. Amém, Jesus? Em Gênesis capítulo 3, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Passa. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore do quê? Irmãos, outra coisa que o pecado nos faz, o pecado nos tirou, no caso ali, Adão e Eva, tirou Adão e a Eva do paraíso, do jardim do Éden, onde eles habitavam. Segura aí, depois, às vezes você pensou que eu estava falando demais, né? O pecado tirou Adão e Eva do jardim Esse jardim representa os céus, a vida eterna. No pecado, não tem como ir para lá. No pecado você vai ficar de fora. Amém, Jesus? Mateus capítulo 5, 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar ou te fazer pecar, arranca-o e faz o quê? E o atira-o para longe, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado aonde? Quem está disposto a perder o olho aí, eu já vou arrancar. Às vezes os seus olhos são maus e vê coisas aonde não tem, arranca ele. Às vezes é a sua mão que é maldosa, arranca ela. Às vezes é os seus pés que te leva lá para o forró, fica aleijado. O que mais? Às vezes é a tua língua. Vamos já fazer uma cirurgia agora. Arranca. Porque Deus está falando, é melhor você perder um membro do teu corpo, seja ele qual for, do que todo o teu corpo ir para o inferno. Pastor, Jesus é radical? É. Eu vou ter que arrancar o meu olho? Não. Os meus pés?
Não. Então posso continuar indo para o forró? Pode. A minha língua, se eu vou ter que arrancar? Não. O que Deus está falando neste versículo é: com o pecado, seja radical. Se afaste, não se aproxime, abstenha. Quem entendeu, diga graças a Deus. Salmos 32:1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é o quê? E cujo pecado é? Irmãos, não existe maior felicidade do que esta aí. O quê? De receber um perdão de alguém. Você precisa sair daqui com este sentimento, qual? De felicidade. De ter a certeza que Jesus perdoou os seus pecados. De sair daqui com aquelas 10 toneladas que você chegou em cima das suas costas, você deixar aqui no chão e sair daqui leve, como uma pena. Não tem maior felicidade do que essa, do que você entender que Jesus perdoou. Deus quer dar a você, hoje, a felicidade verdadeira.